Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outros países. Uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo e queria, antes de tudo, agradecer a vocês o apoio maciço que vocês dão ao meu canal. Agradecer, pedir para você que gosta do meu trabalho, que dê um joinha para mim aí, né? Para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Aquele que não gosta também tem a sua opção, né? Aquele que não gosta, a opção dele tá lá. Faça isso, fica à vontade, tá? E eu queria dizer para aquele irmão que assiste meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal, para dar essa força para mim. E você que está assistindo pela primeira vez, também dá essa força para mim, se inscreva, aperte o sininho ali, né? Para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo. Meus irmãos, eu queria pedir para vocês que quiser conversar comigo, quiser bater um papo comigo aqui, né? Entre em contato comigo, faça contatos aí nos comentários, dizendo que quer conversar comigo. Eu passo aí o meu e-mail ou o meu WhatsApp para vocês conversar comigo, né? Faça como a minha irmã Emily, lá de Salvador. A minha irmã Emily, ela entrou em contato comigo dizendo que saiu das Testemunhas de Jeová recentemente e está precisando de conversar, de desabafar. E eu comuniquei com os meus irmãos do grupo ESJW Moçambique e pedi para os irmãos incluir a irmã Emily no grupo e eles prontamente fizeram isso. Muito obrigado, meus irmãos, né, lá do grupo ESJW Moçambique, irmão Dalto, Race. Então, eu agradeço a vocês demais pela atenção que vocês deram aí, né, pelo apoio que vocês me deram, pela ajuda que vocês me deram, incluindo a minha irmã, né, aí no grupo. E eu já vi que a minha irmã conversou bastante, né? Porque ontem eu estive aí dando uma passeada pelo grupo aí e já vi que ela já entrou em contato com o pessoal aí e já desabafou. Ô, minha irmã, que bom! Meus irmãos, estou muito feliz e quero pedir para vocês fazer bastante comentários aí no meu canal. Comente bastante aí. Comente o que vocês gostaram, comente o que não gostaram também, não tem problema não. Aqui é livre, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, o meu trabalho aqui nesse grupo é mostrar para as pessoas que o corpo governante das Testemunhas de Jeová não passa de falsos profetas e a maioria das coisas que eles dizem não está na Bíblia. São coisas que eles mesmos inventam. Por exemplo, eles dizem que são substitutos de Cristo. Eles dizem que são substitutos de Cristo. Bom, para isso, para afirmar essa tese deles, de que eles são substitutos de Cristo, eles até adulteraram o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, né? Para eles terem ali uma base para dizer que eles aplicam esse texto a eles, dizendo que eles são substitutos de Cristo. Mas eu vou contradizer essa afirmação deles. Eu vou mostrar aqui biblicamente que eles não são substitutos de Cristo e que Cristo não tem substituto. Vou mostrar isso aqui claramente. Eles não são substitutos de Cristo. Jesus Cristo, não deixou substituto. Sabe por que Jesus não deixou substituto? É porque Jesus é onipresente. Jesus é onipresente. Jesus, ele nunca saiu espiritualmente do nosso meio. Veja, por exemplo, o que diz o texto bíblico de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Aqui Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então isso mostra que Jesus é onipresente. Jesus não precisa de ninguém para substituir ele. E em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, na parte B, Jesus afirmou que estaria, aqui Jesus já ressuscitado, ele afirmou que estaria com seus discípulos
todos os dias, até a consumação do século. Sendo assim, não há necessidade de um substituto para Jesus Cristo. Não tem necessidade de um substituto. Mas veja, Jesus enviou um Consolador, que não é um substituto. Consolador é uma coisa, substituto é outra coisa. Agora, por que um Consolador? Por que Jesus enviou um Consolador? Jesus enviou um Consolador é porque esse Consolador, iria guiar os discípulos de Jesus na tarefa, para eles dar prosseguimento à tarefa que Jesus veio na terra para fazer. Ou seja, para os seguidores de Jesus, dar prosseguimento ao trabalho que Jesus veio realizar. Então, esse Consolador que Jesus enviou foi para orientar, foi para guiar os seus discípulos para que eles levassem adiante aquilo que Jesus veio realizar, ou seja, a sua obra, a obra iniciada por Cristo, visto que Cristo viveu poucos anos na terra, ele precisava que os seus discípulos levassem a sua obra para frente. Então, por isso, ele enviou um Consolador. E também, outra coisa por qual Jesus enviou o Consolador, é porque os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus, eles ficaram desnorteados, eles ficaram perdidos. Jesus é como se fosse aquela turma ali. Eles têm um líder. O líder morreu, os outros ficaram perdidos. Como é que nós vamos fazer? Tanto que eles ficaram perdidos com a morte de Jesus, que eles retornaram ali às suas atividades anteriores, a pesca, atividade. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, ali diz que o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro era aquele mais impetuoso, o apóstolo Pedro era decidido. O apóstolo Pedro não pensava, não. Quando vinha na cabeça dele para fazer uma coisa ali, ele já decidia e fazia. O apóstolo Pedro não pensava. É assim? Vamos lá. Então, o apóstolo Pedro, quando Jesus morreu, Pedro falou, quer saber? Eu vou pescar. Vou voltar a pescar. Aí os outros, então nós vamos contigo, então. Aí voltaram todos para pescar. Voltaram para a pescaria. Quando ele estava lá pescando, todo tranquilo, pescando, pegava nada. Aí de repente, quem que apareceu lá? Quem que apareceu? Apareceu Jesus. Apareceu Jesus, perguntou para eles, vocês estão fazendo o que aí? Porque o Senhor morreu, a gente ficou sozinho. Jesus falou, não, pode voltar para lá, eu tenho uma tarefa para vocês. Não, a obra que eu vim realizar, ela é longa, não, ela não terminou aqui não. E quem vai levar essa obra para frente são vocês. Pode voltar para trás, encosta essas redes aí e volta para trás e vamos trabalhar porque nós temos uma tarefa grande pela frente. Então, meus irmãos, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né? É claro que aqui eu estou fazendo uma brincadeira, mas conforme nós vimos aqui, os discípulos de Jesus, eles ficaram perdidos com a morte de Jesus, ficaram desnorteados. Então, por isso que Jesus enviou o Consolador, para esse Consolador orientar eles e guiar eles na obra que Jesus comissionou eles a fazer, a obra que Jesus iniciou e comissionou eles a fazer. Conforme está escrito em João 14, 18, Jesus não deixou os seus discípulos órfãos. Não. Jesus foi para o céu, mas seus discípulos não ficou órfãos. Ele enviou um Consolador para estar com eles sempre. Jesus enviou um Consolador para estar com eles sempre. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui. Quem é esse Consolador que Jesus enviou para ficar com seus discípulos? Quem é esse Consolador? Esse Consolador é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito da verdade. Aquele que o mundo não conhece, mas os discípulos de Jesus conhecem. Esse é o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas os discípulos de Jesus conhecem. Agora, preste atenção no detalhe.
Preste atenção no detalhe muito interessante aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no detalhe, mas eu peço que especialmente as testemunhas de Jeová prestem atenção. Todos, mas especialmente as testemunhas de Jeová. Ó, nem após a morte de Jesus, que os discípulos de Jesus ficaram desnorteados, Jesus não designou um substituto. Jesus enviou um consolador para guiar os seus discípulos. Jesus não enviou um substituto. Nem ali após a morte de Jesus, Jesus não enviou um substituto. Agora, eu tenho outra pergunta a fazer. Por que é que mais de 1800 anos depois de sua morte, Jesus ia designar um substituto? Por quê? Por que mais de 1800 anos depois da morte de Jesus, Jesus designaria um substituto? Fica essa pergunta aí, né? Principalmente para as testemunhas de Jeová. Preste atenção aqui. Jesus morreu por volta do ano 34, 35, 36, por ali. Jesus morreu mais ou menos em torno desses anos aí. Bom, esse grupo que se auto-intitulam Substitutos de Cristo, foi formado no ano 1870 depois de Cristo. Agora, tem aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Agora tem algumas perguntas. Se Cristo tivesse que indicar um substituto, por que ele iria demorar tanto a indicar? Ele não ia indicar logo após a morte dele? Ele ia esperar mais de 1800 anos para depois indicar um substituto? Responda aí, por favor. Responda, por favor. Ó. Por que Jesus, se ele tivesse de escolher um substituto, por que ele não ia escolher um, iria escolher 9? 9 substitutos. Por quê? Eu queria saber. Por que Jesus era só um? Por que Jesus ia escolher 9? Se ele tivesse que escolher. Bom, primeiramente, se ele tivesse que escolher, ele ia escolher logo após a morte dele. Aliás, ele teria escolhido antes da morte dele ou logo após, quando ele começou a aparecer os discípulos ali, ele já ia escolher, né, ali. E ele escolheu um, ele não ia escolher 9, não, porque ele é um Cristo. Eu fico intrigado com essas coisas. Como é que esse corpo governante inventa tanta coisa e as testemunhas de Jeová são tão ingênuas, eu vou falar ingênuo, né? Porque sabe como é que é? Eu quero ser gentil. São tão ingênuos, né, para acreditar, né? Agora, tudo bem. Vamos supor que Jesus escolheu um substituto, olha, 9 substitutos. Vamos supor que Jesus escolheu 9 substitutos. Eu tenho outra pergunta a fazer para as testemunhas de Jeová. Jesus escolheu 9 substitutos. Eu estou supondo, porque é claro que não escolheu. Eu estou supondo. Jesus escolheu 9 substitutos. Eu tenho outra pergunta. Se esses 9 substitutos, se esses 9 homens são substitutos de Jesus, eles não teriam que beber do mesmo cálice que Jesus bebeu para substituir Jesus? Ou eles podiam simplesmente beber um cálice de ouro e substituir Jesus, sendo que Jesus bebeu um cálice muito diferente do deles? Fica a pergunta para vocês, né? Veja, o cálice deles é bem diferente do cálice que Jesus bebeu. Para eles ser substitutos de Cristo, eles tinham que passar por tudo que Cristo passou. Eles tinham que beber do mesmo cálice que Jesus bebeu. Veja, meus irmãos. Se eles não beberam do cálice que Jesus bebeu, é impossível que eles sejam substitutos de Cristo. É verdade. É verdade. Portanto, meus irmãos, o que é que eu posso afirmar para vocês? Esses 9 homens chamados de corpo governante, que administra ali a sociedade toda de vigia e que comanda as testemunhas de Jeová, esses 9 homens nunca foram substitutos de Cristo. Nunca foram
e nunca serão. Agora, preste atenção numa coisa. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Aqui na Terra, se alguém se auto-intitula substituto de Cristo, essa pessoa é o anticristo. É o anticristo que vem dizendo que vai substituir Cristo. Porque a Bíblia diz que ele assenta no assento de Deus e se opõe a tudo que se chama Deus. Então, se alguém se auto-intitula substitutos de Cristo, ele é o anticristo. Então vocês, testemunhas de Jeová, abra o olho. Porque talvez vocês estão pensando que vocês estão colaborando com os irmãos de Cristo, os substitutos de Cristo, e vocês estão colaborando com o anticristo, aquele que quer ocupar o lugar de Cristo.